Fala, meu povo, beleza? Se liga, você sabia que existia o Dia do Café? Sim, ninguém sabe, né? Logicamente, ninguém sabe esse negócio. Isso é lei? É lei? Também não sei. É o dia 14 de abril, tá? Comemora-se o Dia do Café. Preste atenção, é um dos ciclos econômicos que o nosso país já teve, tá? Começando lá com a cana-de-açúcar, passando, se você quiser citar, a mineração, depois entrando no café, aí tem a borracha e vai se desenvolvendo. Belezinha? Então vamos embora, é nóis, presta atenção, não esquece, tá? Ajuda a gente aí, dá um joinha, compartilha, curte, que nós vamos começar a falar um pouco sobre o ciclo do café no Brasil. Massinha, então sentou, fica de boa aí e presta atenção. O café ele chega no Brasil basicamente em 1727, tá? Só que ele é originário da África, ali na região da Etiópia, tá? Basicamente dentro da Etiópia, numa região chamada de Cáfia, e ele é trazido para o Brasil. Queria até agradecer a esse cara aí, logicamente, Francisco Melo Palheta. É o cara que traz o café, algumas mudas de café, ao Brasil. Então preste atenção, esse cara ele leva primeiramente essas mudas de café para a região norte, para aquela região onde hoje é o Pará. Ali é plantada as primeiras mudas de café. E essas primeiras plantações ali no século XVIII, ela é voltada para a agricultura de subsistência, tá? A pequena fazenda, o pequeno consumo ou o consumo doméstico. Belezinha? Então, só ali no final do 18, início do 19, é que vai surgir as grandes lavouras cafeeiras. E é por isso que o ciclo do café, apesar de ter chegado no século XVIII, ele é considerado um ciclo entre o século XIX e XX. E é disso que nós vamos falar agora. Preste atenção. Quando a gente fala no ciclo do café, por volta ali do século XIX até 1930, vamos definir isso aí, entre 1800 a 1930, o café foi o principal produto brasileiro, tá? Principal produto agroexportador brasileiro. Ele era um motor da economia brasileira, que sempre foi agrária até então, tá? Então, temos no café, e isso eles vão levar muito forte, porque basicamente a partir de então, do ciclo do café, o Brasil tem quase um monopólio da produção cafeeira mundial, tá? Por isso que o Brasil tem muito lucro, tá? Além de ser uma solução que os produtores, que os agrícolas brasileiros conseguiram para substituir outras culturas agrícolas que já estavam em decadência, como o açúcar, que desde lá no início da colônia foi o principal produto agrícola, mas por N motivos, a concorrência holandesa, depois a mineração, então muitas fazendas, principalmente do Nordeste, são abandonadas, o pessoal vai para a mineração, e o surto minerador ali no século XVIII, ele tem o seu pico e depois cai. O que acontece? Precisa-se de outra cultura agrícola, e é neste momento que o café ele vai ascendendo nesta cultura, beleza? Então o café começa a ganhar de fato importância como principal produto já no século XIX, beneficiado principalmente por quem? Porque Europa e os Estados Unidos, os dois principais compradores, eles compravam quase todo o estoque brasileiro de café, belezinha? Então o que acontece? O café ele surge como uma solução, tem mercado consumidor e tem terra. Então deu muito certo aí. Beleza? Quando o café, vamos falar agora da rota do café. Quando o café ele sai do Pará e vem descendo o mapa brasileiro,
ele se fixa basicamente, estou falando em grandes quantidades, ali no que nós chamamos do Vale do Paraíba, aquela região sudeste ali entre Rio de Janeiro, São Paulo e Espírito Santo, tá? Então, inicialmente, as grandes lavouras de café se estabelecem ali no Vale do Paraíba. Posteriormente, por necessidades, tá? Depois, outras fazendas vão surgindo, mas no interior paulista, que era a principal província, vamos dizer assim, de produção, e também no sul, principalmente no Paraná. Massa? Agora, por que eles saem ali da região do litoral, que é o Vale do Paraíba, para dentro do estado de São Paulo? Principalmente porque a terra do interior paulista era muito propícia para a produção de café. Principalmente porque nós chamamos de terra roxa, tá? Muito parecida com as terras já produzidas, por exemplo, na Etiópia. A terra da Etiópia que produzia era muito parecida com a do interior paulista. Então, o que acontece? O café, ele consegue sobreviver nesse ambiente muito bem, nesta terra roxa. Belezinha? Então, quer dizer que as lavouras do Vale do Paraíba acabaram? Não, logicamente que não. Mas há essa transformação que cada vez mais vai surgindo mais lavouras para o interior paulista, principalmente. Belezinha? Quando formos falar de características desta lavoura, deste ciclo cafeeiro, nós temos que entender que eram fazendas monocultoras. Que é isso? Só lembrando, fazendas monocultoras é aquelas grandes fazendas que só plantam um tipo de cultura agrícola. Então era só o café, era um cafezal gigantesco, tá? Então, lembra aí, fazenda monocultora, a mão de obra inicialmente escrava, então não esquece, essa mão de obra escrava funciona muito bem do início, só que o trabalho nos cafezais é o primeiro trabalho, vamos dizer assim, do ciclo econômico, dos ciclos econômicos que utiliza a mão de obra assalariada. E de quem é essa mão de obra? Principalmente ali a partir da segunda metade do século XIX. Os imigrantes que estão chegando no Brasil. Tá? A partir de 1870, vamos dizer assim, chega uma leva gigantesca de imigrantes. O Brasil estava já dentro daquele processo de discussão da abolição, tá? Leis estavam surgindo desde 1850 com a Lei Eusébio de Queiroz, passando pela Lei do Ventre Livre, a Lei do Sexagenário, até chegar na Lei Áurea. Então, todo aquele debate sobre a moralidade, a vergonha que era a escravidão, faz com que essa luta seja levada também para o trabalho. O que acontece? Há um momento em que o Império Brasileiro começa a inserir imigrantes nesse trabalho. Inclusive, começa a incentivar a vinda de imigrantes. Tá? Primeiramente, naquele trabalho de parceria. O que era isso? Era um trabalho meio que sacana. Por quê? Porque vamos imaginar assim, eu, um fazendeiro, tá? Eu iria pagar a viagem de uma família italiana, alemã, portuguesa, via para o Brasil, pagava tudo, eles vinham para o Brasil e iriam trabalhar nas minhas fazendas. Só que essa galera já chegava me devendo, tá? Então, basicamente, o que acontecia? Esses caras, para me pagar, eles iriam trabalhar tanto tempo de graça, que em alguns casos parecia até escravidão. Belezinha? Isso deu uma treta, mas o importante aqui é a transferência do trabalho escravo, tá? Que resolve, que está diminuindo cada vez mais, para o trabalho de imigrantes, que resolve esse problema da escassez de escravos. Só para vocês terem uma ideia, em 1886, já no final
do século XIX, 1886, cerca de 30 mil imigrantes entraram no Brasil. No auge da imigração, 130 mil estrangeiros entraram no Brasil. Então eles vieram de fato fugindo de guerras na Europa, fome, enfim, principalmente ali na Itália e na Alemanha, daquele processo de unificação que houve guerras civis, enfim, eles vêm para o Brasil com o apoio do governo para substituir o trabalho escravo, tá? Professor, o trabalho escravo acabou na cafeicultura? Não, senhor. Continua, mas principalmente por causa da sua abolição tardia, tá? Então eles continuam, só que cada vez o número de escravos trabalhando em lavouras de café era menor, belezinha? Então o que acontece? Nós temos que entender aqui, ainda no século XIX, a relação existente entre a produção cafeeira e a urbanização e um pequeno surto industrial que há no Brasil. Há uma ligação direta. A partir de 1850, começa a se investir dinheiro, tá? Na construção, por exemplo, de ferrovias, que eram as responsáveis por levar o café das fazendas até os portos, por exemplo, o Porto do Rio de Janeiro ou principalmente o Porto de Santos, tá? Então essa relação, essa industrialização, essa urbanização, porque quando eles iam fazendo ferrovias, iam fazendo estações ferroviárias, cidades começavam a existir ali ao redor, então o interior daquela região começa a se povoar também por causa do café e por causa dessas ferrovias. Um dos nomes mais importantes que nós sabemos que é Mauá, é um dos responsáveis disso aí, beleza? Então este é o processo que nós temos desse surto industrial que é vinculado ao café. Uma característica desse período é que quando há esta urbanização, aumenta a diferenciação social entre a região sudeste com as outras regiões do país. O que já havia acontecido lá no século XVII com a descoberta do ouro na região das Minas, tá? Então a região se desenvolve muito e agora, vinculada ao café, beleza? Há um maior desenvolvimento. Por exemplo, entre Sudeste e Nordeste, vai haver uma maior diferenciação social. O Sudeste já vai ficar cada vez mais rico e o Nordeste vai continuar, vamos dizer assim, estagnado nisso aí. Belezinha? Então entende aí, essa é a relação do café, do ciclo do café no século XIX. Valeu, galera. Abração. Fui.